Abra a palavra do Senhor, livro de Daniel, capítulo 3. Louvado seja o Senhor Jesus. Daniel, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Que bênção, queridos. Palavra do Senhor, amados. Daniel, capítulo 3. Louvado seja nosso Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Na quarta-feira nós lemos todo o capítulo 3 de Daniel. Amém? Aleluia. Mas hoje nós não leremos tudo. Nós vamos só ler o versículo 16 a 18. Amém? E nós teremos aqui um bom entendimento da mensagem da palavra de Deus no transcorrer, da ministração. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 3, versículo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode se assentar adorando, igreja, e exaltando ao nome santo e eterno do Senhor. Aleluia. Queridos, aleluia. Nós iniciamos esta mensagem na quarta-feira, na parte 1, desta mensagem, cujo tema dela eu chamei de A Vitória da Fé. Amém? Glória a Jesus Cristo. E nós falamos aqui algumas coisas, nós, aleluia, pudemos aqui meditar um pouco juntos acerca de, aleluia, algumas coisas que são importantes, para a nossa vida espiritual, aleluia, e para esta mensagem da palavra de Deus, que nós vamos propriamente adentrar nela nesta segunda parte, amém, do livro de Daniel, capítulo 3, aleluia. Mas eu disse à igreja que, com respeito àquela notícia, que é lamentável, aquela notícia, aleluia, daquele, quem sabe pastor, não sei, mas aquele líder espiritual, que lá no Quênia, ele induziu pessoas, ele levou pessoas a cometerem até podemos assim dizer, suicídio, porque eles proclamaram um jejum até a morte, e já era 90 pessoas, 90 almas que haviam sido encontradas, que já tinham morrido por causa deste jejum, Então você vê que o homem pode induzir as pessoas a cometerem loucuras pela fé, e por isso, porque eles aplicaram fé, porque era para conhecer Jesus, talvez aplicada de forma literal, para jejuarem até a morte, para de fato conhecerem Jesus, e você deixar de se alimentar, de beber água e morrer por conta disso, você está se comprometendo não a ter um encontro com Jesus, porque na verdade isso é um suicídio, fazer isso antes da hora, querer ter um encontro às pressas com Jesus, parar de comer, parar de beber, isso é suicídio, isso não é um jejum para encontrar-se com o Pai, com o Senhor. Amém, igreja? Aleluia. E nós discorremos acerca de muitas coisas, gloriosas, poderosas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E falamos principalmente acerca das provações, o quanto Deus permite nós sermos provados, louvado seja o nome do Senhor. Falamos sobre aquilo que é a provação, o que ela traz, a tribulação, o que ela traz para nós, porque ela de certa forma nos recompensa. Ela não vem só para nos machucar, nos maltratar, ela não vem com o propósito de nos derrubar. Pelo contrário, Deus, quando Ele concedeu o fato de nós sermos provados, e provados por Ele, é para algo proveitoso, é para nós sermos abençoados,
Amém, queridos? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E finalizamos dizendo que o propósito de Deus é para que nós possamos ser pessoas melhores, mais fortalecidos, mais pacientes, né? Cheios de fé, cheios de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mais importante de tudo é que nós possamos ser pessoas da forma e do jeito que Deus quer que nós sejamos. Amém? Da forma que Deus quer que eu e você seja. Amém, querido? Louvado seja o Senhor. É isso que importa. Louvado seja Deus. E nesta noite nós vamos entrar na segunda parte da mensagem, e nós estamos diante de um texto sagrado do livro de Daniel, do capítulo 3. Nós lemos versículo 16 a 18 somente. Amém? Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, nós vemos que este capítulo 3 do livro de Daniel, ele revela fé. Nós vemos que ele revela também o livramento, ele revela a exaltação também, mas principalmente nós vemos que ele vai mostrar e revelar a fidelidade. Amém? A fidelidade, porque o que está em jogo neste assunto do capítulo 3 de Daniel é justamente a fidelidade desses 3 moços que foram lançados nesta fornalha de fogo. Mas antes de nós falarmos alguma coisa, com respeito a isso, nós precisamos ver algumas particularidades a respeito desses jovens, desses 3 moços que foram lançados na fornalha de fogo. Amém? E para isso nós temos que voltar no capítulo 1 de Daniel. Aleluia! Para nós começar a entender um pouquinho quem eram esses jovens, de onde eles vieram. Louvado seja Deus, como que era a condição deles. Amém? Aleluia! Amados, primeiro, no capítulo 1 de Daniel, eles são os 3 jovens que junto com Daniel, eles foram levados cativos à Babilônia, depois que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e tomou o reino de Judá. Amém? Aleluia! Então, olhando para esse primeiro aspecto, eles deveriam ser escravos. Amém? Diga, deveriam ser escravos. Amém? Era para eles serem escravos. Segundo, no versículo 4, aleluia, o rei ordenou que eles fossem capacitados para servir no palácio, pois eram da nobreza, eram jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes. Aleluia! Ou seja, eles receberiam um novo aprendizado. Amém? Diga comigo nesta noite: receberiam um novo aprendizado. Amém? Louvado seja Deus. Terceiro, no versículo 7, Ananias passa a ser chamado Sadraque, Misael passa a ser chamado Mesaque, Azarias passa a ser chamado Abednego. Ou seja, a eles foram dados novos nomes. Amém? Diga, receberam novos nomes. Glória a Deus. Aleluia. 4. Versículos de 8 a 12. Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, e pediu ao oficial para que ele e os seus 3 amigos, durante 10 dias, se alimentassem somente de vegetais e tomassem água. Eles decidiram consagrar-se a Deus. Amém, igreja? Diga comigo, eles decidiram consagrar-se a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. 5, no versículo 17 diz:
A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aleluia! Eles eram capacitados por Deus. Amém? Aleluia! Diga comigo nesta noite, eles eram capacitados por Deus. Aleluia! Amém, igreja? Glória a Deus. Fica aí, querido, fica na bênção, amém? Eu não tenho a pretensão de terminar essa parte 2 hoje, amém? Se não der tempo, nós vamos para a parte 3, em nome de Jesus. Aleluia! Sexto, no versículo 15, diz que passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Aleluia! Ou seja, eles prevaleceram sobre todos os demais. Amém? Diga, eles prevaleceram sobre os demais. Aleluia! Amém? 7, versículo 19 e 20. O rei não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foram 10 dias de consagração, aleluia, e eles receberam 10 dias a mais de sabedoria, aleluia. Ou tornaram-se, diga comigo, 10 dias de consagração, 10 dias mais sábios, aleluia, amém. É interessante, né? 10 dias eles não se contaminam com a comida e consagram aquele tempo a Deus. Aí o rei vai perceber que eles são 10 vezes mais sábios do que os demais, aleluia. Dá a impressão, dá a entender. Nós olhamos para uma provável certeza que a cada dia de consagração Deus estava dizendo: recebe mais, meu filho, recebe mais, meu filho, recebe mais, meu filho. Cada dia Deus dizia para eles: recebe, recebe a porção desse dia, recebe, recebe e recebe. Você está entendendo, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oitavo, no capítulo 2 de Daniel, versículo 16 a 18, quando Daniel foi chamado para interpretar o sonho do rei, Daniel pediu ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Então Daniel vai aos seus 3 amigos, conta o problema, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Aleluia, louvado seja Deus. Eles tinham uma vida de oração, aleluia, amém. Diga comigo nesta noite, eles tinham vida de oração, amém. Vai gravando aí, querido, vai pondo tudo no computador aí, amém? Em nome de Jesus, aleluia. 9, versículo 47 a 49. Depois de revelar o mistério do sonho ao rei, então o rei colocou Daniel num alto cargo e o designou governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou de todos os sábios da província,
E a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia. Aleluia! Ou seja, eles foram exaltados sobre os demais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo, eles foram exaltados sobre os demais. Eles foram exaltados em terra estranha, em terra alheia, em terra pagã. Eles eram servos do Deus Altíssimo, mas mesmo assim eles foram exaltados no palácio, no reino de Nabucodonosor. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus, igreja, porque é só Deus que exalta, é só Deus que levanta, é só Deus que opera, e é Ele que está abençoando. Então, amados, observe essas particularidades. Eles não eram 3 jovens simples, que foram levados cativos somente. Não, eles foram trabalhados, experimentados, aleluia, e também abençoados, aleluia. Ficaram em posição de destaque no reino de Nabucodonosor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amada igreja, no capítulo 3, mesmo quando nós lemos essas particularidades desses homens de Deus, Daniel, no livro que leva o seu nome, ele não faz nenhuma menção. Nós não vemos na Bíblia, no livro de Daniel, ou em qualquer contexto da palavra, fazendo alguma menção com algo que poderia ter acontecido neste contexto da história desses moços, aleluia, que eles teriam, como aconteceu em algumas situações de Pedro, de Paulo, situações que eles teriam recebido a visita de um anjo. A Bíblia não mostra em nenhum momento que eles teriam de alguma forma sido alertados por Deus, avisados que estava proposto para eles uma fornalha, que eles teriam que passar por uma prova de fogo naqueles dias. Não havia nada que pudesse revelar a eles, mas eles eram homens de oração, eles estavam em comunhão com Deus. Amém, aleluia. Mas quando nós olhamos para também esta particularidade, que Deus não alertou sobre isto, nós vemos que é sinal que Deus não é obrigado a avisar. Amém, aleluia. Deus não é obrigado a avisar, Ele não tem nada, nenhuma obrigação a isto, que possa requerer de Deus que Ele tem que avisar os seus servos quando Ele vai passar por uma prova de fogo. Amém, querido? Aleluia. Então é sinal que Deus também, em muitas vezes, não vai nos avisar. Talvez Deus possa nos conceder uma palavra, amém? Ele pode nos dar uma palavra, como nós já recebemos, como talvez você já tenha recebido, aleluia, na sua caminhada de fé, uma palavra do Senhor, uma revelação do Deus, que lhe foi dado, entregue por um servo do Senhor, uma serva dele, aleluia, e Deus estava dizendo que estaria te dando um grande livramento, que Ele estava entrando com a providência em certa área da sua vida, para te abençoar, para te livrar, aleluia. E você, no decorrer do tempo, você viu esse livramento, você viu acontecer algo, e de fato Deus estava naquela palavra, aleluia. Agora também Deus pode mostrar através de um sonho, e nesse sonho você ter a impressão exata de que há um livramento de Deus para a sua vida, e de fato o sonho é revelador, acontece, e você é livrado e abençoado pelo nosso Deus, amém? Aleluia. Mas
Se Deus não falou, se Deus não mostrou, e você foi parar na fornalha, aleluia, Deus não é obrigado a te falar. Amém? Glória a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado aí e diga para ele: Deus não vai te avisar. Amém? Aleluia. Deus não vai te avisar. Aleluia. E muitas vezes Ele não vai te avisar. Amém? Pode, mas muitas vezes não. Louvado seja Deus. Vamos lá, querido. Capítulo 3 de Daniel. Do versículo 1 ao versículo 12, diz a Bíblia Sagrada que o rei levantou na província uma imagem de ouro e ordenou que ao som dos instrumentos musicais, homens de todas as nações, povos e línguas deveriam se prostrar e adorar a sua imagem de ouro. E quem não o fizesse, fosse imediatamente lançado na fornalha de fogo. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, não prestaram culto aos seus deuses, nem adoraram a sua imagem de ouro. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Amados, na parte 1 da mensagem que nós ministramos, que eu ministrei na quarta-feira, eu disse, que, e fiz menção agora no início, que o homem, ele pode ser influenciado pelos homens, para cometerem loucuras em nome da fé. Infelizmente, esse fato que aconteceu é porque pessoas foram influenciadas, e por conta disso, pela fé que eles acreditariam estar aplicando ali ao Senhor, ao Deus poderoso, ao Senhor Jesus, eles acabaram sendo prejudicados nisso, morreram, definharam até a morte, aleluia. Então, nós vemos que falamos sobre isso. Agora, olhando para agora, o que está proposto nesses versículos que nós lemos, aos olhos humanos, a atitude dos 3 jovens, a atitude deles não se prostrarem, e por quê? Eles estariam sujeitos a serem lançados numa fornalha de fogo, também poderia ser considerada como quem está cometendo loucuras em nome da fé. Então, se nós, ou melhor, pessoas poderiam olhar para a atitude daqueles 3 moços, e de repente dizer, quem sabe dizer a eles: por que vocês não se prostram? Por que vocês não adoram? É simples. Olha o que está proposto: há uma fornalha de fogo, vocês vão morrer. Isto é loucura. Que fé que é esta que vocês têm? Porque esta fé que vocês têm no Deus de vocês vai levar vocês para serem mortos. Então as pessoas poderiam, aos olhos humanos, dizerem: isto é loucura em nome da fé. Você está entendendo, querido? Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Aleluia. Agora, queridos, existem algumas observações que nós temos que fazer. Primeiro, a fidelidade a Deus, ela deve estar acima de qualquer argumentação humana. Amém? Se nós, de fato, quisermos honrar ao nosso Deus. Amém? A fidelidade a Deus, ela deve estar acima de qualquer argumentação humana. Aleluia. Porque muitas vezes nós podemos ser tentados. Porque muitas vezes nós podemos ser influenciados pelas palavras humanas.
Porque muitas vezes nós podemos ser influenciados pelas oportunidades, situações que aparecem do nada, e até parecem boas propostas, mas elas têm um propósito, muitas vezes é de nos lançar na fornalha, aleluia, é de nos levar para o pecado, para a morte, para a situação errada, para a condição que vai trazer prejuízo a nós, a nossa vida, aleluia, porque fidelidade é direito de escolha. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram permanecer fiéis ao seu Deus e não se prostrar diante da imagem de ouro que o rei levantou, aleluia. Ou seja, eles não pecaram contra Deus, eles não desonraram a Deus, eles não cometeram esta abominação a Deus, de se prostrar diante de um Deus pagão, de uma imagem levantada pela mão humana. Amém, igreja? Aleluia. No começo do mês, querido, creio que foi no começo agora desse mês de abril, Deus permitiu que eu passasse por um momento de uma condição que eu estava não se sentindo muito bem, com sintoma de uma gripe muito forte, alguma coisa assim que estava me prejudicando. E eu fui para Cândido Mota, passar no hospital lá, qual tem convênio lá do IANSP, e fui levado a uma sala para ali tomar um soro, e junto ali com várias outras pessoas, jovens, senhoras, senhor, que estavam ali naquele lugar, também tomando soro, passando ali também por uma medicação, e de repente chega uma jovem, meia idade, e essa jovem estava um pouco atribulada, com medo da agulha, com medo de levar a picada para tomar o soro, dizendo que quando acontece ela não se sente bem, ela fica apavorada, E aí, uma senhora lá, que estava junto com o seu pai de idoso, ela começou a conversar com essa jovem, ela começou a argumentar com ela, que ela tinha que ter fé, que ela tinha que ter paciência ali naquele momento, ia dar tudo certo. E eu achei até bonito as palavras dela, começou falando com aquela jovem, mas de repente, esta moça, meia idade também, ela diz assim para a outra moça: olha, você tem na sua casa uma imagem de Jesus, do crucifixo de Jesus? Aí a moça falou assim: não. Então você faz o seguinte, então você compra um crucifixo com a imagem de Jesus, e você olha para ele, e você pede para ele, que ele vai te abençoar, vai te dar força, vai te ajudar. Aí deu errado, irmão. Aí eu estava só observando a conversa, que eu achei tão interessante. Aí eu não pude me calar, aí eu não pude me omitir. Aí eu tive que abrir minha boca. Eu falei: desculpe, minha senhora, desculpe a minha intromissão. Mas por que ela precisa comprar um crucifixo e se colocar diante dele para pedir? Irmão, e aí a gente tem que ir para a Bíblia, E aí a gente tem que ir para a palavra. E aí a gente tem que falar aquilo que Jesus diz. Quer falar comigo? Fecha a porta do quarto, entra lá no teu aposento, fala comigo no secreto, Aleluia. E aí eu comecei a falar com as coisas, e a mulher ficou assim, Aí tinha outra jovem que era serva de Deus também, que estava ali, ela começou a respaldar também aquilo que eu falava e tudo mais. E a mulher ficou sem reação, ela
esta pessoa à idolatria. Está induzindo essa pessoa a se prostrar diante de uma imagem, a pedir a imagem, como se a imagem pudesse fazer alguma coisa, porque se ela precisa de uma representatividade, é a imagem. Aleluia. Você está entendendo, querido? Aleluia. Então observa, queridos, a fidelidade é tudo, é um direito de escolha, aleluia, e eles permaneceram fiéis a Deus, disseram: nós não vamos nos prostrar. Você está entendendo, igreja? Amém? Mas a conversa lá foi uma bênção, viu, querido? Nós finalizamos ela, glorificando o nome do Senhor, exaltando a Ele, mas falando o que é verdade, a palavra. Ela perguntou por quanto tempo. O senhor já conhece, muito tempo, o senhor já conhece a Bíblia? Eu falei assim: sim, há muitos anos, pela misericórdia de Deus. Então Deus é bom, né? E nos leva para determinado lugar, para justamente nós temos que às vezes falar, passar mal, às vezes chegar num lugar daquele, passar mal e ir lá, para poder falar acerca daquilo que está acontecendo. A idolatria que Deus abomina. Você está entendendo, igreja? Aleluia, glória a Deus. Você pode adorar Jesus, igreja? Amém? Diga comigo: a vitória da fé. Diga: eu vou ser fiel. Amém, glória a Deus, aleluia. Porque fidelidade com Deus não é barganha. Fidelidade com Deus, querido, não é troca, não é barganha. O evangelista Cláudio usou também a mesma conotação nesse sentido, dizer também jejum não é barganha, não é troca com Deus, não é querer fazer um conchavo com Deus para dar certa coisa, não é isso. Você está entendendo? Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas, no seu entendimento que está errado, ele pode dizer: eu vou ser fiel no dízimo, porque Deus é obrigado a me abençoar. Eu vou ser fiel no dízimo, porque Ele tem a obrigação de me abençoar. Não pense assim que você vai quebrar a tua cara. Amém? Se você tem um compromisso de fidelidade a Deus, através da tua oferta, do teu dízimo, que você entrega de coração, glorifica a Deus por isso, com a sua vida, seja sempre assim. Deus não tem a obrigação de abençoar ninguém porque dá o seu dízimo. Deus, Ele será sempre fiel para com os fiéis da terra. Amém? Ele é sempre fiel. Ele é Senhor, Ele cuida, Ele zela, Ele guarda, mas Ele não faz barganha. Não adianta pensar de outro jeito, que Deus não trata dessa forma. Amém? Ele vai te abençoar, vai, da hora, do jeito como Ele quer, da forma como Ele quiser. Na tua fidelidade Ele recompensa a sua vida, mas não pense e não pondere com o teu coração: eu vou dar para Deus me dar, eu vou dar para Deus fazer, eu vou dar. Você está entendendo? Não é assim que funciona. Aleluia. Eu vou fazer uma campanha e a porta vai se abrir. É porque eu faço a campanha e Deus tem que abrir a porta. Não, querido, Deus não é obrigado a abrir a porta. Deus não é obrigado a abrir a porta, mas na tua fidelidade, mas no teu compromisso, na tua honra a Ele abre a porta para a sua vida. Aleluia. Agora, se nós pensarmos que vamos fazer troca com Deus, eu vou fazer essa campanha e Deus é obrigado a abrir a porta para a minha vida, pode quebrar a cara, tá bom? Aleluia. Muitas vezes, tem cristão que às vezes acha, pode pensar: eu sou fiel, e eu não aceito essa prova. Espera aí, eu sou fiel e não aceito essa prova.
peraí, quem é que está te provando? É Deus? E aí nós estamos dizendo para Deus, sou fiel a ti e não aceito essa prova? Ei, peraí, quem está provando a minha vida? Se for Deus que está provando a minha vida, eu tenho que aceitar a prova que Deus dá. Aleluia! Não adianta eu dizer, eu repreendo essa prova. Não vai ser repreendido, irmão. Se a aprovação é de Deus, se nós estamos sendo provados, igreja, se você está sendo provada porque Deus está te provando, se você tiver que passar pela fornalha para glorificar o Senhor, você vai passar pela fornalha, e não adianta repreender, não adianta, porque se eles estão indo para a fornalha porque foram fiéis a Deus, tem alguns também que podem ir para a fornalha porque não está sendo fiel a Deus. Aí Jesus fala assim, eu vou mandar para a fornalha, porque eu preciso forjar, trabalhar no fogo um pouco, como nós lemos na palavra de Deus, purificar, como se purifica o ouro, tem que ficar melhor, né? E às vezes Deus tem que mandar para a prisão, não, para a fornalha, né? Tem que mandar para a fornalha, amém? Glória a Deus. Tem que mandar para a fornalha às vezes, né, querido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Então, amados, sinto muito, como pastor desta igreja, aleluia, se a prova vem de Deus, pode sapatear no fogo, pode rodar no manto do mistério de Deus, pode decretar, pastor, eu decreto, pode, não vai adiantar, querido, porque se vem de Jeová, se vem do Eterno, poderoso, aleluia, glorifica a Deus que está te forjando, glorifica o Senhor que está te lapidando, glorifica o Senhor que está te abençoando na terra, aleluia, dá glória para Deus, irmão, amém? Posso ouvir um glória nesta noite? Oh, aleluia! Amém? Então vamos lá. Versículo 13 a 18. Foi-lhes dado mais uma oportunidade para se curvarem. Mas na sua convicção, disseram ao rei, não precisamos nos defender diante de ti. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Isso é convicção, amém? Aleluia. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Isso é certeza, amém? Aleluia. Mas se Ele não nos livrar, aparenta ser dúvida, né? Mas se Ele não nos livrar, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos sua imagem de ouro. Aleluia. Queridos, convicção, sim. Certeza, sim. Dúvida, não. Dúvida não. O que eles estão pronunciando significa conforme a vontade de Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Nós temos a convicção, a certeza. Mas se Ele não nos livrar, porque é a vontade dEle, se Ele não nos livrar, amém? Aleluia. Então, querido, porque no propósito da fidelidade, a decisão é de Deus, aleluia, a decisão é de Deus. Agora, olha, você já imaginou a igreja do Senhor, que quando aquele rei, ele impôs a eles que se prostrassem e adorassem, deu aquela nova oportunidade,
e disse para eles: se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Ai, nessa hora, Jeová lá do trono, já pensou? Pastor Gabriel? Já pensou? Jeová sentado igual o senhor está sentado aí no trono, escuta algo dessa forma assim, lá da glória, escuta lá, um homem mortal, falando desse jeito. Quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Eu penso que o senhor aí daria um pulo da cadeira, que nem Deus dava, peraí, que negócio é esse? Como que é? Quem é o Deus que pode livrar? Irmão, aí ele tocou, né? Aí ele tocou no Senhor, você está entendendo? Aleluia. Aí ele afrontou o poderoso, aí ele levantou palavras contra o Altíssimo, aleluia. Então é importante a gente observar que agora, no propósito da fidelidade, a decisão é de Deus. E eles estavam declarando: se Deus fizer, Ele é meu Deus. Se Ele não fizer, Ele é o meu Deus. Se Ele me livrar, Ele é meu Deus. Mas se não me livrar, Ele continua sendo o meu Deus. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eles estavam declarando que, a despeito de qualquer coisa, a decisão era de Deus. E eles estavam dispostos a enfrentar até a morte, com o propósito de honrar seu Deus, por causa da sua fé. Aleluia. Eles estavam dispostos: nós vamos para então a morte, mas nós vamos honrar a Deus. Nós não nos curvaremos diante de outro Deus. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Diga a vitória da fé. Olha para esse irmão abençoado aí do seu lado, fala para ele: você iria para a fornalha, irmão? Amém? Ou iria se curvar? Você iria enfrentar a fornalha? Ou você iria se curvar diante do falso Deus? Como é que fica? Amém? Glória a Deus. Será que aquela palavra que eu fiz menção na primeira parte, qual o próprio Cristo lhe disse, né? Acho que é Lucas 18 que ele diz isso. Ele diz: quando pois vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Tem fé para enfrentar a fornalha? Ou vai se curvar? Amém? Aleluia. Então é isso, querido. Amém? Primeira observação importante: a fidelidade deve estar acima de qualquer argumentação humana se quisermos honrar a Deus. Aleluia. Segundo, o inimigo vai ficar furioso. Amém? Ele vai ficar furioso. Versículo 19 a 23. Nabucodonosor ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e ordenou que soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. A ordem do rei era tão urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aleluia. Amados,
igreja do Cristo, a vontade do nosso adversário é que nós venhamos desonrar a Deus. Amém? Aleluia. E esta situação que foi imposta, né, a esses moços aí, aleluia, ela tinha o propósito de levá-los à morte, né? Aleluia. Agora, é justamente por eles manterem-se fiéis que eles foram lançados na fornalha. Não foi porque eles estavam desonrando a Deus, não foi porque eles estavam em pecado, não foi porque eles estavam fazendo o que era errado, não, porque eles estavam num reino predominantemente pagão. O Deus daquele reino era um Deus pagão. Eles eram judeus. Israel tinha o seu Deus todo-poderoso, e é a Ele que eles prestam culto. Então eles mantinham-se fiéis ao Deus Jeová, e por serem fiéis a Deus, eles estão sendo lançados na fornalha. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. E quando a gente lembra novamente, nós falamos na primeira parte, nós lembramos novamente das palavras de Pedro, lá em 1 Pedro 4,12, ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Amém? Então observa, queridos, que Pedro ele usa a palavra dizendo assim, com o fogo que surge entre vocês. Acontece de repente um fogo, como eu disse, não literalmente um fogo que começa a pegar fogo, incendiar, não, mas a adversidade, a prova, a situação, a aflição que vem. Então Pedro está dizendo: não se surpreenda. Amém? São aqueles momentos qual nós sabemos que estamos em fidelidade, nós sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas as provas vêm, aleluia, e nós mesmos temos certeza que não é por conta de pecado, não é porque nós estamos pecando, não é porque nós estamos no erro, nós sabemos que nós estamos sendo fiéis a Deus, aleluia, e nós só temos um entendimento, aleluia, com a mente de Cristo que temos, nós entendemos, Deus está a nos provar, aleluia, amém, igreja? Querido, eles estão indo para a fornalha porque estão sendo fiel. Às vezes você está lá sendo fiel a Deus, você não entende o que está acontecendo, de repente surge um fogo, vem aquela causa, vem aquela situação, você fala: meu Deus, eu estou sendo fiel no dízimo, não que você está cobrando para Deus, que Deus não poderia dar, né? Mas você sabe, estou sendo fiel no dízimo, estou sendo fiel nos meus procedimentos, no meu falar, no meu andar, estou sendo fiel, estou me desviando do pecado, do mal. O inimigo traz as bandejas, eu falo: não, sai para lá, Satanás, está repreendido, cai por terra, Satanás. E eu estou caminhando na fidelidade, mas essa prova que veio agora, eu sei que não é pecado, mas o Senhor está me provando. Louvado seja o teu nome, aleluia. Você está entendendo, igreja? Glória a Deus, amém? Para nós finalizarmos essa segunda parte, finalizo com as palavras de Tiago, do capítulo 1, versículo 2 a 4, ele disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia. De surpreender nós, né? Olhar para isso e dizer: meu Deus, Tiago, meu irmão, é verdade isso mesmo? Nós tem que se alegrar, nós tem que se regozijar nisso, se alegrar pelo motivo de passar por diversas provações. Mas ele disse o porquê disso. Porque o passar pela provação, como eu já disse, ela produz, ela traz, ela faz, ela muda, ela transforma o caráter, ela lapida o servo do Senhor, capacita ele, aleluia, cada dia mais. Então ele diz: é motivo de alegria quando vocês passam por isso, aleluia, porque vocês vão ficar mais perseverantes em tudo. E quando ele vai para o versículo 12, está escrito: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque ela produz perseverança. E agora ele diz: ao homem que suporta com perseverança a provação. A ação de uma para com outra é imediato. A prova faz nós ser perseverante, a perseverança faz nós suportar a provação. Aleluia. Você vê como que corresponde, irmão, como Deus é bom demais. Amém. Isso é porque nós estamos aqui adorando, servindo, aleluia, firmes na presença do Senhor. O diabo tentou tirar você da igreja, o diabo se levantou contra a sua vida. Você pensou, aleluia, que não ia passar daquela provação, porque não era nem Deus, era o diabo lutando contra você. Mas Deus te abençoou, você suportou e você perseverou, e está abençoado por Deus. E aí quando Deus te prova, aleluia, você só tem motivo para adorar, querido. Aleluia, você só tem motivo para glorificar, amado. Amém, aleluia. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você está entendendo, querido? Aonde chega a prova da nossa fé? Por que a motivação de nós sermos assim trabalhados, provados por Deus? Porque nós vamos, aleluia, precisamos ser por Deus aprovados, amém? Para receber a coroa da vida, amém? Quem não suporta a provação, desiste. Se desiste, não recebe a coroa. Você está entendendo, querido? Diga glória a Deus. Se coloque em pé, amados, em nome de Jesus, aleluia. Oh glória, Deus é bom e eu sinto a sua presença. Deus é bom e eu sinto a sua graça, eu sinto a sua glória. Mais soremi calabai. Ele está aqui nesta noite para tocar em nossos corações, querido. Ele está aqui nesta noite para abençoar nossa alma, para nos fazer melhores, para nos capacitar nesta casa, nesta obra, na face desta terra, para nós sermos o instrumento que Ele quer usar. Ele alamassore amandai, aleluia. Exalte o Senhor somente, só glorifica Ele, porque Ele é fiel, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja Deus. Vamos agradecer, querido, em nome de Jesus, aleluia. Coloca a mão no seu coração nesta noite.
Você crê na tua vitória, querido? Aleluia. Eu não sei se você está na fornalha, eu não sei se você vai para a fornalha, eu não sei se você saiu da fornalha por esses dias, aleluia, mas eu sei que em tudo Deus tem propósito para te abençoar, aleluia. E se você chegou aqui nesta casa nesta noite, se nós estamos aqui nesse propósito, querido, é de adorar a Deus, e é Ele que é o Senhor que estende as mãos nesta noite e derrama sobre nós a sua glória, a sua presença e o seu poder para nos abençoar. Eu não sei qual é a tua causa, qual é a tua necessidade, mas eu sirvo a um Deus e tu serves a um Deus, aleluia, que é Senhor dos céus, que é Senhor da terra, por excelência. Ele é o Todo-Poderoso que faz o milagre acontecer, aleluia. Vamos orar e agradecer a Ele. Pai querido e amado, em nome de Jesus, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, que nos foi anunciada nesta noite, na Sua autoridade, em nome de Jesus, Pai, Senhor, esta igreja que está adorando, que está exaltando, que está glorificando, que veio para Te honrar, meu Pai, que veio para Te buscar, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe Teu filho, abençoe a Tua filha, meu Deus, se é para curar, é o Senhor que cura, se é para libertar, é o Senhor que liberta. Visita familiares, visita neste momento os entes queridos, visita os amigos, visita, Pai, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pelo Teu sangue. É o Senhor que tira da fornalha, mas é o Senhor que permite entrar na fornalha, e nós só temos que Te adorar. Por isso seja a Ti a honra, a Ti a glória e o louvor. Nós agradecemos por estarmos aqui, pelas Tuas misericórdias, por estarmos com saúde, por estarmos com vida, e o Teu nome está sendo glorificado, em nome de Jesus. Leva esta igreja debaixo da Tua vitória, debaixo do poder do Teu sangue, debaixo da Tua bênção gloriosa, em nome do Pai, e em nome do Filho, e do Espírito Santo. E a igreja que é viva diz, amém e amém. Louvado seja o Senhor.